noite, meus irmãos amados. 7 de outubro, quarta-feira, a nossa reflexão desta noite baseada no capítulo 18 do livro de Gênesis. Vou ler apenas o primeiro verso, que diz: Apareceu o Senhor a Abraão dos carvalhais de Manre, quando Abraão, estava sentado à entrada da sua tenda. Nós temos procurado mostrar, meus irmãos, cada quarta-feira, textos da Palavra de Deus que descrevem momentos de adoração, de culto, de orações que as pessoas têm com Deus. O que difere esse texto dos demais outros é o fato de que esse encontro não é um encontro que Abraão busca ter com Deus, mas é um encontro que Deus desce da sua glória, acompanhado de 2 outros seres angelicais, e vem ao encontro de Abraão. Poxa vida, que privilégio inaudito! Ele vem para visitar, ele vem para conversar, ele vem para apurar fatos. É interessante, irmãos, esse texto, gosto muito dele, tenho uma apreciação muito grande. Deus vem para se encontrar com Abraão, aquele que foi escolhido por ele mesmo, por Deus, para ser o pai de uma grande e poderosa nação, e que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E os propósitos desta visita são tratados nesse texto. Eu queria comentar brevemente cada um deles. Em primeiro lugar, queridos, nesse encontro Deus vem e promete a Abraão que Sara, a sua esposa, ela iria lhe dar um filho, um herdeiro, mesmo estando já Sara avançada em idade e já impedida de conceber por conta da menopausa. Mas nesse encontro, quando Deus revela a Abraão e Sara está escutando atrás da porta, Sara acha graça disso, mas Deus então vem com essa expressão do verso 14: acaso para Deus há coisa que seja demasiadamente difícil? Meus irmãos, tudo aquilo que nós consideramos impossível ou difícil deve nos fazer lembrar do Deus de Abraão, como também foi o mesmo Deus de Maria, a mãe de Jesus, que ainda não era mulher de José, mas ela engravida pelo poder do Espírito Santo. Porque para Deus, meus irmãos, nada é difícil, nada é impossível. A segunda lição, o segundo destaque que eu gostaria de dar, é que Deus veio para revelar a Abraão o seu propósito em destruir as cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra, cujo clamor e pecado haviam se agravado e multiplicado tanto perante o Senhor Deus, e cujo juízo, que seria estabelecido por Deus para aquelas 2 cidades, serviria de lição para o povo de Deus, que descenderia de Abraão. A lição àquelas 2 cidades serve de lição para nós hoje. A punição daquelas cidades, meus irmãos, serve de advertência para todos nós, que conhecemos a Deus e que conhecemos a sua justiça e santidade, para que eu e você possamos nos desviar do mal e do pecado, porque nada disso agrada ao Senhor Deus. Em terceiro lugar e último, o encontro de Deus como seu servo possibilitou a Abraão fazer uma das mais bonitas, uma das mais tocantes, mais sublimes preces de intercessão que encontramos na Bíblia. Abraão reconhecia o quanto a vontade de Deus estava associada com a sua justiça e com a sua retidão,
E Abraão ora pela preservação daquelas cidades em função dos justos que nelas porventura existissem. Nós sabemos, meus irmãos, pela continuação dos relatos, que não haviam sequer 10 justos naquelas cidades. Mas Deus não deixou de preservar os que ali haviam, Ló e a sua família. Por isso, irmãos, terminando nessa nossa reflexão, nós temos, portanto, da parte de Abraão, o exemplo de que, ao mesmo tempo em que precisamos nos manter íntegros diante de Deus, também devemos nos ocupar em orar e interceder por aqueles que têm se desviado para o mal, na esperança de que Deus, que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação e graça, possa trazer livramento e bênção. Transforme você também em um intercessor pelos outros. Deus ouve as orações que os intercessores fazem. Deus o abençoe. Amém.